Então tá ótimo. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na Casa do Compromisso, fazendo uma gravação de um podcast que a temática é mediação de conflitos na advocacia. Estou aqui com dois amigos, Ana Carolina e Dr. Clodoaldo, ambos advogados, professores, e nós estamos aqui com esse propósito de trazer um pouco a discussão mesmo, né? Essa temática que eu entendo muito importante, né? Talvez um dos grandes ramos da advocacia mesmo seja a mediação de conflitos. E nós estamos com ideias, né, de sempre progredir e evoluir o advogado na atuação específica da mediação de conflitos e na conciliação também. A gente não vai trazer muito aqui a questão da arbitragem, embora também seja um método antigamente dito como alternativo, né, um método adequado. Vamos tratar basicamente da autocomposição na advocacia. E nós fizemos um roteiro, um esboço de um roteiro, e eu estive lendo por acaso Hans Kelsen, que é um filósofo, né, um filósofo marcante do direito, e eu estava vendo a questão do ser e do dever ser. E essa história de o fato e o direito, né, como ocorre na prática e como deveria ser, né? Como que é o advogado ideal na mediação? Como que é o advogado ou a previsão da advocacia na norma, né, em relação à mediação de conflitos? Então, assim, nós podemos conversar abertamente sobre isso, porque, na verdade, eu estou com grandes colegas, né, atuantes nessa área, e eu fico realmente grato por estarmos aqui, né, tratando desse tema bastante importante, um tema também muito forte dentro do processo civil, e muitos advogados estão se dando muito bem, estão otimizando o seu ganho dentro da mediação, num tempo bastante curto, né? Nós temos aí basicamente 5 anos da lei da mediação, e no novo Código de Processo Civil, já não é tão novo mais. E nós estamos conversando aqui da prática da mediação, inclusive do direito comparado, como vem acontecendo em outros países e como o Brasil talvez pode melhorar nisso, né? Eu deixo aqui aberto aos nossos colegas para começar a tratar do tema, da gente poder conversar sobre isso. Qualquer um pode ficar à vontade. Bom, primeiro bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui entre amigos, né? O Clodoaldo, o Fernando. Falar de mediação para mim é maravilhoso, né? Porque eu atuo já como mediadora há muitos anos, faço a instrução de vários alunos e o papel do advogado na mediação ele é fundamental. Porque o advogado que ele tem uma postura mais colaborativa e que participa de todo o processo da mediação é maravilhoso, né? Eu falo para o mediador, quando nós temos os advogados, eles nos auxiliam muito e de forma muito positiva, de forma muito prospectiva. Eles conseguem trazer a legislação, trazer um pouco mais de dinamicidade ao processo de mediação, né? Então, o papel do advogado na mediação é fundamental. E, além disso, com formação ou sem formação, o advogado ele pode trazer essa mediação para dentro do escritório dele e trabalhar essa mediação aproximando as partes, né? Então, nós podemos ver isso na área de família, que tem sido muito latente, nos divórcios, nos inventários. Nós temos muita demanda também nas câmaras agora, nas questões empresariais. É um momento muito peculiar que nós estamos vivendo, né? E que exige que o advogado tenha um pouco mais de cuidado, né, com esse cliente em relação à mediação. E sem contar que ele pode ganhar de forma muito mais rápida, de forma muito mais objetiva, né? Uma mediação, ela dura aí, em média 2, 3 sessões, então você consegue, ao invés de acionar o judiciário, que pelo Justiça em Números nós temos aí a média de duração de um processo mais de 7 anos, você consegue resolver na mediação de forma muito mais rápida. 2 meses você consegue resolver um problema que na justiça levaria anos, né? Então, é uma forma de resolução de conflitos que eu entendo que é o momento atual que nós precisamos tratar disso e investir nesse momento. Inclusive, na revista Forbes, saiu uma reportagem atual
que a mediação é uma das profissões, né, que estão bem latentes, que é uma profissão que é a profissão do futuro, do mediador. Além do direito médico, do direito agrobusiness e dentre outros, né? Então, acredito que para o advogado que investir nessa área, ele vai realmente ter muito sucesso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque você está ouvindo esse podcast em vários horários. Meu nome é Clodoaldo, agradeço aí a presença dos meus colegas, doutora Ana, doutor Fernando, essa oportunidade, esse convite de estar aqui com vocês. E também agradeço a Deus, também, nosso Pai, a oportunidade de estar aqui gravando esse podcast para os colegas advogados e advogadas. A gente sabe hoje que isso é um fato. Toda vez que nós vamos conversar com os nossos clientes, eles perguntam: doutor, essa ação judicial vai demorar? Essa é uma pergunta que vale R$1 milhão. Eu falei: o que é demorar para você? Há uns 2 anos? Eu falei: não, estatística é de 6 a 7 anos. E a depender da complexidade da matéria, a gente observa inventários que vão mais de 10 anos. Porque existem questões a serem indagadas, chama questão de autoindagação, que influencia o inventário, como investigação de paternidade, como reconhecimento de união estável, e influenciam, gerando um impacto dentro daquele processo e automaticamente atravancando e não permitindo a resolução de uma forma mais rápida. E diante desse cenário, nós temos uma situação catastrófica. O que é? 210 milhões de habitantes com 100 milhões de processos. Ou seja, a cada 2 pessoas, um processo. Se você não tem, não se preocupe, é questão de tempo, você vai ter um processo. E diante dessa enxurrada de processos, nós temos uma antítese. A Constituição Federal, no artigo 5º, 78, fala que é um direito fundamental que os processos terão uma duração razoável. A razoabilidade, nesse caso, é uma perspectiva. No processo criminal, desde a abertura do inquérito até a sentença, tem que ter transcorrido 119 dias. No processo civil, a razoabilidade é um princípio que na prática não é observado. Nós temos aí a criação da Lei 9.099 dos Juizados Especiais Estaduais, da Lei 10.259 dos Juizados Federais e da Lei 12.153 de 2009, que é dos Juizados da Fazenda Pública, com a tentativa, à luz do artigo 98 da Constituição, trazer a celeridade. A celeridade é a busca constante do ser humano. Uma justiça que seja rápida, porque justiça lenta não é justiça, senão injustiça, conforme Rui Barbosa. E diante desse cenário que nós estamos apresentando nesse podcast, você, colega advogado, tem processo que tem 2, 3, 4, 5, 6 anos ali. E são brigas interpessoais que influenciam não só aquele processo, mas influencia diretamente também a sua vida como advogado. Porque ser advogado, nós temos um quê de psicólogo também. A gente acaba entrando numa área que nem é nossa. A gente acaba aconselhando algo que a gente nem tem competência para esse mistério. E diante dessas situações, desse leque gigantesco que é o direito, no qual todos nós atuamos, alguns clínicos gerais e outros especialistas, a gente observa aí, como o doutor Fernando comentou, a arbitragem que surge como uma forma de heterocomposição extrajudicial. Mauro Capelletti, que foi um dos grandes idealizadores da terceira onda renovatória, fala arbitragem, mediação. E nós sabemos que a conciliação foi o foco ali do novo CPC, como também a mediação também foi o foco. O que é isso? Nós, do judiciário, não estamos mais aguentando a quantidade e volume de processos. Nós temos custas judiciais altíssimas e aquilo que eu tenho o poder de resolver pelas minhas próprias mãos, eu delego a um terceiro para resolver. Isso é ilógico. A mediação, ela não é algo assim novo. É novo, 5 anos, em lei. Mas, mundialmente falando, a mediação, ela existia desde a Roma Antiga, como também a arbitragem existia desde a Roma Antiga, feita por sacerdotes, que são pessoas ligadas aos deuses, que essas pessoas vão dar uma melhor resolução, uma resolução justa, mas a resolução de um conflito sempre está na minha mão, sempre estão nas nossas mãos, seja da minha parte ou da outra.
Eu não sou obrigado a gostar dele, mas eu tenho que respeitar, porque o meu direito começa quando ele termina. E nós temos precedentes, entendimento dos tribunais superiores. Quando chega um cliente e fala assim, olha, um acidente de trânsito, a pessoa está errada, ela abarroou o carro, conforme a Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito, ele tem uma responsabilidade, porque ele praticou um ato ilícito do artigo 186 e tem um prazo prescricional de 3 anos. E ele me procura e fala assim, Clodoaldo, eu quero ingressar com uma ação contra essa pessoa. Eu falei, já tentou uma negociação antes? Vamos fazer uma notificação extrajudicial? Você já tentou conversar com essa pessoa? Olha, eu nunca pensei nisso. Por quê? A maioria, data vênia, dos colegas advogados, aprenderam na academia que a advocacia não é profissão para covarde, conforme Sobral Pinto. E conversava aqui com os colegas que a advocacia, ao contrário, é atividade pensante. Ou seja, nós devemos enfrentar os problemas com inteligência. E a inteligência demanda o quê? Capacidade de resolução simplificada. Procurar a parte, conversar com a parte e explicar à parte que o resultado vai ocorrer de qualquer forma. E se ocorrer, ela vai ser prejudicada, por quê? Porque uma condenação no juizado, suponhamos que demora 3 anos, nessa condenação incidirá juros, porque desde a propositura da ação até a sentença, incidirá juros, 1% ao mês. Me fala um investimento que está dando 1% ao mês, Poder Judiciário. Então, eu falo para o meu cliente, olha, vamos tentar resolver isso antes. Se a pessoa tiver um pouco de discernimento, fala assim, olha, eu vou ser prejudicado porque eu vou perder meu tempo. Eu sou, às vezes, um médico, eu vou ter que ir para a justiça para poder... Então, assim, tempo é dinheiro. Então, se ele procurar resolver esse conflito, ótimo. Se não resolver, vamos lá para a questão da mediação. Por quê? Porque a mediação, aí que nós vamos aprofundar um pouco para os colegas advogados, é um terceiro que tem a condição, não o poder, de convidar as partes para um diálogo, e esse profissional vai trabalhar nas relações interpessoais. Não no problema, o foco, e sim no conflito entre essas pessoas. Da mesma forma, pessoas casadas, elas se amam. Por que no momento do divórcio elas estão discutindo? Porque houve algo que aconteceu ali e isso gerou um desgaste. Como diz Sigmund Freud, nós somos uma casa com muitos quartos. Alguns claros, outros escuros. Então, o mediador ele vai trabalhar nessa perspectiva de trazer luz aonde está escuro e apresentar uma resolução. A temática é importante e eu passo agora para o Dr. Fernando para continuar esse bate-papo. Pois é, o mediador é um portador de uma lanterna, né? Uma lanterna, talvez daquelas... Alguns podem estar carregando alguma coisa mais rústica. Nós temos muitos mediadores capacitados, alguns extremamente técnicos, com discursos e uma forma de um discurso positivo, né? É um discurso prospectivo, positivo. Mas nós temos uma safra de mediadores muito ruins também. Infelizmente, a gente ainda se depara com sessões de mediação em que o mediador só pergunta se tem acordo ou não. Estamos encerrados por ali. E eu, como processualista, advogado do cível, sofri muito a história do tempo de resolução dos processos. E o mais interessante é que o tempo do cumprimento da sentença pelo CNJ em números também é um tempo próximo do encerramento do processo de conhecimento. O processo de cumprimento de sentença, eventualmente sem perícia, tem demorado aí mais de 5 anos, né? Eu tenho cumprimentos de sentença com maior tempo de duração do que do processo até o trânsito julgado. E pensando sempre no processo, eu gosto muito da área do processo, acabei caminhando para continuar fazendo pós-graduações em cima do processo. E não tive como não afunilar a temática dentro da mediação. Eu vendo processos mais velhos do que minha filha, eu achei estranho. Eu falei, mas isso não tá certo. E um exemplo prático que eu queria trazer para a gente, os casos, um caso meu, último caso meu de pensão alimentícia.
que é algo que todos nós, de uma maneira ou outra, ou chega ao escritório, ou a gente encaminha, ou a gente acaba fazendo. Eu gosto muito da área de família, porque eu comecei a mediação de conflitos fez eu gostar da área de família. Porque aquela briga se resolve em uma série de conversas e você vê a lide sociológica resolvida. Quem é o juiz, com todo respeito ao Estado, né? Quem é o juiz togado de direito para me inserir numa sentença judicial, num título executivo, o horário de eu pegar meu filho, de eu devolver meu filho, minha filha? Isso é um pouco demais, eu acho. Claro que tem casos que o Estado tem que atuar. E um exemplo prático meu. Nós tentamos aquela mediação pré-processual na área fornecida pelo Tribunal de Justiça. Ele fornece a opção do pré-processual, a princípio não há pagamento de custas, depois do acordo talvez você é intimado a pagar, a recolher as custas, mas é um pré-processual, não tem processo, não tem petição inicial, etc. O que deu? Não deu acordo. Eu, como advogado da mãe, nós não conseguimos caminhar para um acordo no pré-processual. O que aconteceu? Eu tive que entrar com ação de execução de pensão, pedir alimentos provisórios. O que aconteceu? O juiz pediu mais documentos, eu juntei até imposto de renda para a questão de assistência judiciária gratuita, para não pagar as custas. A minha cliente realmente não tem condição de pagar custas. Taxas judiciais altíssimas. Goiás parece estar em segundo ou em terceiro, um dos mais altos. Não sei se estava em primeiro. Medalha de bronze para cima para o Tribunal de Justiça de Goiás na taxa judiciária, né? Mas, interessante, eu estou há 2 meses sem alimentos provisórios discutindo assistência judiciária gratuita. Olha o prejuízo de tempo para o advogado, olha o prejuízo de tempo para o cliente. A minha cliente falou, mas doutor, você falou que a liminar sairia em 15 dias. Eu falei, mas o juiz está vendo se você tem direito à assistência judiciária ainda. Vocês devem ter passado muito por isso. Nós estamos discutindo o início do processo, nem houve apreciação da liminar. A criança está sem alimentos, embora tenha juros de 1% e tudo, uma situação assim, para o advogado é quase insuportável, né? O acordo aproxima muito. Trazer para o extrajudicial seja talvez um caminho bem bacana, né? Os advogados tentando se aproximar, talvez contratando um mediador para ir ao escritório, um mediador imparcial, dividem os honorários do mediador, façam uma tentativa de mediação no escritório. É uma cultura que eu acho que vai demorar um tempo para ser consolidada, mas grandes escritórios, pequenos e médios, já tiveram bons êxitos com a extrajudicialidade nessa autocomposição, né? Acho que os colegas devem ter tido experiências parecidas com a minha, né? De bater na porta do judiciário e a burocracia da própria lei, taxa judiciária, e não tem liminar que resolva, né? Não tem juiz que resolva uma situação dessa, né? Eu queria que os colegas falassem um pouco sobre isso também, porque a prática nossa é dura, né? É dura mesmo, né? Bom, eu vou começar falando sobre a questão da mediação privada, né? Ou mediação extrajudicial. Eu tenho visto com muito bons olhos a questão da mediação privada, por quê? Porque ela realmente utiliza mediadores que são mais experientes, que têm uma formação bem maior e que têm condições de conduzir um processo de uma forma melhor. Por exemplo, eu tive na Câmara várias mediações de família e que eu tive muito bom êxito. Por quê? Porque eu organizei um processo de mediação que é muito mais efetivo. Com a experiência que eu tenho hoje como mediadora, o que eu fiz nos casos de família? Eu faço uma pré-mediação, lembrando que a pré-mediação hoje no Brasil, ela geralmente não acontece. Esse processo de pré-mediação acontece muito em Portugal. Então, eu implementei uma pré-mediação, dependendo da complexidade do caso, eu encaminho os participantes, né, da mediação, os interessados, para o curso, né, de
oficina de paz. Nesse curso, eles vão aprender o quê? Eles vão ter noções sobre como que funciona essa fase do pré-divórcio, do divórcio e do pós-divórcio. Nós falamos muito sobre a questão da alienação parental, a importância de estar atento às crianças, né? A esse cuidado com as crianças nessa fase. E depois que eles passam por esse curso, nós encaminhamos para uma mediação conjunta. Então, eu tenho percebido, com a minha experiência, que esse processo ele funciona muito mais e nós temos uma efetividade maior na mediação. Porque o objetivo da mediação é o quê? Restabelecer a comunicação entre as partes. O objetivo da mediação não é o acordo. Então, eu restabelecendo a comunicação entre as partes, eu consigo chegar posteriormente a uma composição. E quando eu tenho a figura da pré-mediação, eu costumo dizer que a primeira sessão as pessoas jogam o lixo fora. Elas trazem todas essas questões que estão incomodando ela, que estão deixando elas insatisfeitas com aquela relação. E aí elas se sentem um pouco mais abertas. Quando elas vão para o curso, né, para a oficina de paz, eles têm a possibilidade de conversar com outras pessoas que também estão participando do mesmo momento, né, ou do pré-divórcio ou da fase do divórcio. E isso tem sido muito positivo, essa troca entre eles, né? Então, nós temos conseguido uma possibilidade muito maior de chegar a uma composição na esfera extrajudicial. E eu gostaria de citar também um caso que aconteceu dentro do judiciário. Eu fiquei sabendo que o pessoal tinha interesse em fazer uma mediação. Era uma mediação agrária, extremamente complexa. O pessoal do NUPEMEC entrou em contato comigo, me perguntou se eu teria disponibilidade, porque o juiz tinha oficiado no NUPEMEC para poder escolher um mediador da área agrária para fazer uma mediação que o processo estava tramitando há 44 anos, esse processo no interior do estado de Goiás. Bom, aí o que aconteceu? O juiz oficiou no NUPEMEC, o NUPEMEC encaminhou o currículo, né, dos mediadores que tinham a habilitação nessa área agrária. E entre os mediadores eu tive o privilégio de ser sorteada, né, ser escolhida, né, pelo juiz para poder realizar essa mediação. Essa mediação, eu gosto muito de citar ela, porque ela foi um desafio muito grande na minha carreira. Eram 55 partes envolvidas. Essa mediação foi feita dentro do auditório do Fórum da Comarca Local. E, assim, eu costumo dizer que sempre é possível abrir o diálogo, mesmo que a mediação tenha muitas partes envolvidas. Então, tinham muitas partes, tinham muitos advogados. Eu pedi o auxílio do perito também. O perito veio para a mesa, nos auxiliou. Nós abrimos toda a demarcatória, como que foi feita a demarcatória. Ele explicou tudo isso para as partes. Então, assim, foi um momento em que as partes tiveram a oportunidade de perceber que aquelas glebas que foram demarcadas, elas foram demarcadas por aquele motivo. Ele falou assim, olha, as glebas que estão com uma área maior, elas estão com a área maior porque elas são menos produtivas. E as glebas que estão com a área menor é porque elas são mais produtivas. Então, foi interessante ele sanar todas essas dúvidas durante a sessão de mediação e isso trouxe uma proximidade das partes. E elas devem ter se identificado, né? Ou pelo menos quebrado aquela lide sociológica entre elas. Né? Exatamente. Aí, com essa proximidade, nós conseguimos estabelecer essa comunicação, sanar todas as dúvidas e conseguimos fechar um acordo parcial. Ou seja, um processo estava tramitando há 44 anos, que é um processo, uma demarcatória agrária, que tinha um conflito muito grande, muito iminente, e que nós conseguimos restabelecer essa comunicação entre as pessoas, né? Inclusive entre os advogados envolvidos. Então, é uma área que é possível de trabalhar, mesmo nos conflitos mais complexos, nós conseguimos trabalhar bem a mediação, e é muito importante que o advogado se sensibilize e que tragam esses processos para a mediação, principalmente essas demandas que são mais complexas.
porque nós temos essa oportunidade de oferecer esse serviço. Nós temos vários mediadores que são habilitados, que são especialistas na área, vários advogados que também são mediadores, e nós podemos aproveitar, ter essa oportunidade e resolver essas questões de forma muito mais rápida e objetiva. Só de ter, foram quantos encontros? Essa foi um encontro só. Um encontro. Um encontro só. Uma tarde, uma manhã? Uma tarde. Aí, durante 4 horas, 4 horas. Você colaborou num acordo de um processo de 44 anos. Num processo de 44 anos. Isso aí mostra o princípio da eficiência, né? Claramente aí. E esse testemunho é importante para todos os colegas advogados e advogadas, porque realmente a gente não aguenta mais, sinceramente, essa morosidade. Jogar a culpa para o juiz é muito simplista, né? É o sistema, na verdade, que não comporta. Nós temos um sistema processual civil italiano, um direito civil francês adaptado à realidade brasileira, um código penal alemão, um código processual penal romano, mas não temos uma lei especificamente que trata das questões tupiniquins como deveria tratar. A gente tem o hábito de copiar, não é só o chinês que copia não, o brasileiro copia também. Vendo a fala aqui da doutora, de certa forma, principalmente nas questões de casamento, união estável, eu falo de certa forma que existem almas gêmeas e almas algemadas, né? E essas pessoas, quando nos procuram, elas desejam que nós apresentemos uma solução para esse conflito. Mas esse conflito, conforme falado, é interpessoal. Essas pessoas estão juntas. Se elas estão juntas, existe um elo. O que eu tenho que fazer? Resgatar esse elo, resgatar essa confiança. Casamento não é para ser feliz, é para fazer feliz. Se eu não conseguir fazer a felicidade da minha esposa, eu mesmo vou reconhecer que eu não consegui e, por esse motivo, eu vou, logicamente, aceitar a decisão. A condição do mediador, conforme comentado, ele vai tentar, não vai apresentar uma solução, ele vai dar capacidade porque as pessoas reconheçam isso. Quando a gente pega assim, qual foi o maior mediador de todos os tempos? Jesus Cristo. Foi apresentado uma mulher e Caifás falou o seguinte: eu sou um juiz justo. E ficaram sabendo que Jesus estava também aconselhando as pessoas, indicando às pessoas o caminho que ela deveria percorrer por conta própria. Então leve essa mulher pecadora que traiu o seu esposo e apresente a ele. Vamos ver o posicionamento dele. E essa mulher foi apresentada ao mestre. E foi perguntado ao mestre: essa mulher é uma pecadora. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E o que você diz? Ele simplesmente poderia ser um juiz e falar assim: olha, realmente ela cometeu uma infração, ela deve ser apedrejada. Ou essa mulher, na verdade, ela não deve ser apedrejada. Pelo contrário, ele falou o seguinte: quem não cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Então ele levou a reflexão àquelas pessoas, de aquilo que eles poderiam fazer, eles mesmos poderiam ser vítimas posteriormente. Então ali mostra a sapiência de um ser que veio para nos dar, logicamente, o caminho, que é o quê? Amar o próximo, resolver os conflitos de uma forma pacífica. E essa é a ideia da mediação, possibilitar que essas pessoas, de uma forma pacífica, entrem numa resolução. Porque somos irmãos. Salomão, da mesma forma, foi apresentado. Essa criança é filha de quem? Você, mulher, ou da outra? As duas falam que são mãe. Salomão utiliza a inteligência. Falei, então corte a criança no meio. A verdadeira mãe é aquela que vai deixar a criança com a outra, porque ela prefere ver a criança com outra mulher do que propriamente a criança morta. Então, Salomão, como também Jesus Cristo, são duas figuras históricas que mostram que a atividade é de apresentar a essas pessoas que elas mesmas são capazes e responsáveis pelas suas atitudes. E diante desse fato e desse cenário, a gente observa muito bem isso. Pessoas com resistência nas questões contratuais, e indicar na cláusula geral de foro de eleição do artigo 78 do Código Civil, que eles escolhem a mediação. É muito... Gente, não tem como comparar tanto que isso é positivo.
Porque se porventura naquela relação contratual não for observado, vamos para a mediação. Chegou na mediação, não houve acordo, infelizmente vamos ter que delegar essa questão ao Poder Judiciário para que resolva. Mas tentamos na mediação. É fundamental isso. As pessoas chegam às vezes e falam assim, doutor, essa cláusula de arbitragem, eu entendo que isso é ilegal, inconstitucional, eu tenho que ver lá no STJ. Gente, eu não tenho que pensar na condição do juiz e do Tribunal de Justiça. Eles entendem, de forma geral, que se tratando de relação de consumo, é ilegal. Mas o STJ entende que é legal. Por quê? Porque os contratos são de adesão. Todo contrato é de adesão. A pessoa realizou um contrato, é agente capaz, objeto lícito por ser determinada forma prescrita em defesa de lei. Então, ele assinou, ele é capaz, ele é alfabetizado. O STJ está falando o seguinte, dando um recado para nós todos. Procure resolver seus problemas. O doutor Fernando comentou, custos judiciais altíssimos. Detalhe importante, nós temos um anteprojeto que está no Congresso Nacional de custas únicas no Brasil. Ele fala que questões menos complexas, as custas iniciais é 2%. De maior complexidade, 4%. Atualmente, no nosso estado, o valor, a média é 3,5%. Então, um valor superior. Se porventura for proferida uma sentença, um anteprojeto fala, quer recorrer? Ótimo, mais 4%. Então, eu estou colocando aqui um obstáculo maior. E diante desse obstáculo, sem dúvida, o Poder Judiciário, como também o Congresso Nacional, está dando um recado para nós todos, advogados, sociedade. Procurem resolver seus problemas. Conversando com um professor de pós-doutorado, que é juiz, ele perguntou assim para mim, como é que é o judiciário no Brasil, italiano? Ele falou, eu fui contando que um juiz tem 5 mil, 6 mil... Eu falei, que é isso? Olha, eu sou juiz aqui, eu tenho 180 processos e eu estou com dificuldade. Como que um juiz consegue julgar? Eu falei assim, não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, na Europa inteira, a mediação ela é muito bem recebida. Por quê? Se eu posso resolver o problema e eu não resolver, eu vou levar ali para o judiciário. O sistema americano é muito fácil nisso. Olha, aconteceu isso, um acidente aéreo. A empresa tem que correr rapidamente para fazer um acordo, porque se não fizer um acordo, o juiz vai condenar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Por quê? Porque o juiz fala, se você não teve maturidade suficiente para resolver, eu vou te ensinar exatamente como que isso é feito. Isso é precedente. E nós temos precedentes. Sistema de mediação nos Estados Unidos, nós estamos numa condição online. Desde a década de 90, a Universidade de Massachusetts e a Universidade em Filadélfia criou a mediação online, o B2B, o B2C e o C2C. Então, as relações consumeristas são resolvidas todas num portal. O PayPal deu problema, eu vou resolver ali. eBay, comprei, não deu um problema, eu resolvo ali. Aqui no Brasil nós estamos começando ainda a engatinhar com essa resolução online, mas a pandemia acelerou muito isso. E diante de todo esse cenário que nós temos aí, nós, advogados e advogadas, podemos apresentar soluções de prevenção, que é compliance para alguns dentro de empresas, e também uma perspectiva de evitar uma judicialização. Então, chama-se mediação preventiva. A mediação preventiva é a modalidade mais moderna que eu tenho hoje em dia. E se você, que está me ouvindo, sabe que é necessário modificar esse paradigma, procure estudar um pouco mais sobre mediação. Entenda que no processo que está correndo ali, você pode fazer um pedido, conversando com outra parte, o colega advogado, de levar essa questão para a mediação. Então, tudo é possível na mediação, portanto, que as partes entendam a função social da mediação. Excelente. E eu fico pensando, né? Acaba que a gente escuta os colegas a chuva de ideias é inevitável, né? Para quem ama a temática e gosta disso e vê na prática funcionando, né? Existem duas coisas que eu queria comentar rapidamente. Uma, existe uma pequena falha, a meu ver, no Código de Processo Civil ao impor, de alguma maneira, a mediação. Transformou a justiça comum em juizado,
ao esperar uma audiência de tentativa de conciliação e mediação para se dar início ao prazo da resposta, da contestação, eventualmente reconvenção e etc. No começo, estava parecido o juizado mesmo. Você ficava 6 meses aguardando uma audiência para começar a lide processual propriamente dita. Claro, não fez acordo, partimos para contestação, produção de provas, sentença. Mas vejam, ficamos 6 meses, em média, esperando uma audiência. Então, isso porque a nossa mediação no Brasil, num dos artigos que eu escrevi, na minha visão, é semi-obrigatória, porque você só não vai participar da audiência se a outra parte também disser, em até 10 dias antes da audiência, que não quer participar da sessão. Olha que contrassenso. Eu marco uma audiência para daqui 5 meses, faltando 10 dias para a audiência, o réu fala que não quer participar. Se ele ficar omisso, ele tem que participar. Chega na mesa da sessão, o mediador experiente faz um discurso de abertura fantástico, faz sessões privadas, cálculos, cross-cálculos e faz todo envolvimento das partes para o réu, que já ganhou eventualmente 5, 6 meses de prazo, falar que não tem acordo. Para começar 15 dias úteis da contestação. Então, interessante escutar os colegas, por que não a advocacia não possa ser mais inteligente? É claro que advogar para o devedor e devedores profissionais, talvez isso não vai ser interessante. Mas a gente tem que pensar no 1% dos juros e mais correção monetária de eventual condenação de um devedor solvente. Isso é muito prejudicial. Então, vamos tentar fazer extrajudicialmente. Contrata um mediador, vá para câmaras privadas de mediação. Não teve acordo? Ao entrar com a ação judicial, dispensa essa audiência judicial. Dispensa. É claro que o réu tem que peticionar dizendo que não quer audiência. Agora, por má fé, ele pode esperar 10 dias antes da sessão para peticionar dizendo que não quer. Já ganhou 4, 5 meses aí. Essa falha processual faz com que todos os processos fiquem mais lentos. Quem ganha com isso também é o judiciário. Os juízes muito preocupados com estatística. Quanto mais tempo atrasa para ir concluso para a sentença, melhor para o gabinete, melhor para o juiz, e aí eles vão conseguindo ter 5 mil processos para julgar, né? Trabalhando com estatística, soltando decisões de qualquer jeito. Infelizmente é assim, né? Bom, eu acho extremamente interessante trabalhar no âmbito extrajudicial. Porque mesmo você, como advogado, contratado da parte, você pode procurar as câmaras de mediação privada para poder auxiliar as partes na resolução das questões. Por exemplo, eu tive um cliente que me procurou essa semana. Ele tem um filho que é maior de idade, só que ele tem uma doença que é muito... É um caso especial, né? Vamos dizer assim, que é mais fácil para poder o pessoal entender. Então, ele me procurou e falou assim, olha, Carol, hoje eu pago uma pensão de R$ 3.500. E a minha ex-mulher, ela quer uma pensão de mais de R$ 7.000, que é o meu valor que eu recebo hoje líquido. Eu falei assim, olha, vamos conversar, vamos chamar essa pessoa para poder conversar, para poder tentar restabelecer essa comunicação. Então, mesmo quando você recebe o cliente como advogado, você não precisa ser mediador para tentar uma aproximação da outra parte. Chame o outro advogado no seu escritório, chame as partes, né? Para poder tentar facilitar essa comunicação. Essa comunicação, ela é possível, ela é viável. Se você entender que aquele caso é um caso mais complexo, procure a ajuda de um profissional. Se você quer chamar um mediador no seu escritório, você pode contratar um mediador ad hoc. Chame um mediador ad hoc no seu escritório para facilitar essa comunicação. Então, nós percebemos, pela fala dos colegas, que o judiciário ele é muito moroso. Nós temos muita dificuldade de tentar resolver essa situação de uma forma processual, porque vai demandar muito tempo, vai demandar um custo muito alto. Então, o ideal é que nós busquemos alternativas para tentar resolver essas questões, ou na mediação, ou na conciliação, ou na arbitragem que seja.
Então, a minha sugestão aqui para os colegas é que veja com bons olhos essa questão dessas formas de resolução de conflitos, porque só veio para nos auxiliar e ajudar, na verdade, o mediador e todo esse processo extrajudicial é auxiliar a justiça a tentar resolver as questões de forma muito mais rápida, efetiva e com um custo muito menor. Então, eu gostaria que os colegas olhassem com carinho para essas questões e tentassem realmente auxiliar esse cliente para resolver as questões de forma mais rápida. Pessoal, nas minhas considerações finais, gostaria de deixar claro para todos, por tudo que foi dito aí, que realmente nós temos que ter um compromisso com a advocacia, mas também um compromisso com a mediação. E a mediação não é uma filosofia, muito menos 3 pessoas que estão apaixonadas e estão falando para vocês. É uma realidade, factível. Há um empobrecimento da sociedade brasileira, infelizmente, as coisas estão ficando caras e a tendência é as pessoas não procurarem o Poder Judiciário diante desse grande valor que são as custas judiciais. Aí que vem a questão, você advogada, observando aí uma diminuição de clientela. O que você vai fazer? Você tem que ter planejamento. Então eu falo que hoje em dia a gente tem que ter 3 coisas para conseguir alcançar um objetivo. Primeira é disciplina, segunda é disciplina e o terceiro é disciplina. Pessoas disciplinadas, elas alcançam. Então, a atitude leva à altitude. O homem é aquilo que ele quer ser. Então, diante desses elementos claros que foram apresentados a vocês, a mediação é a melhor proposta. Por quê? O custo é baixíssimo, a resolução em um curto período e é o sonho de todo advogado. Todo advogado deseja uma resolução rápida e, logicamente, ele atenderá às suas condições econômicas do seu escritório, movimenta muito o seu escritório e você automaticamente ingressará no mercado que tem pouca concorrência. A gente observa hoje que 80% dos advogados advogam na área de família e sucessões. Então, mas a maioria desses advogados não trabalham com holding familiar, não trabalham com constelação familiar, não trabalham com perspectiva de mediação. A gente precisa inserir temas como esse na sociedade, na advocacia, para que possamos, enfim, termos um poder judiciário eficaz, termos uma advocacia mais compromissada e também darmos andamento. A própria OAB já vem preocupada durante todo esse período, trazendo melhorias a colegas advogados, mas podemos avançar um pouco mais, podemos apresentar mais também para os colegas advogados. Agradeço a todos, agradeço o convite do Dr. Fernando, doutora Ana, e devolvo a palavra. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar numa temática dessa. Eu quero agradecer vocês, meus amigos, por estarem aqui conosco. E vamos em frente. Eu acho que tem um caminho grande para frente aí, tem muita evolução e dá para a gente melhorar bastante aí dentro da mediação, principalmente para os advogados, que ainda tem uma pequena resistência, talvez, na autocomposição. Mas eu quero agradecer a todos. Muito obrigado, doutora Ana Carolina, doutor Clodoaldo. Estamos juntos aí numa próxima oportunidade. Obrigado.